A graça e a paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, hoje 16 de abril de 2019, vamos meditar aqui em mais uma palavra do Senhor, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nos versículos 30 e 31, que diz assim a palavra do Senhor: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Filho do Homem, em todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, né? Meus amados irmãos, Mateus 24, 30, aqui está falando da segunda vinda em Israel, né? Aqui o Senhor está falando da segunda vinda em Israel. E Mateus 24, ele é direcionado ao povo de Israel. Não podemos aplicar Mateus 24 dentro da igreja hoje. Mateus 24, ele é Deus está falando aqui com o povo de Israel. Não tem nada a ver com a igreja de hoje, né? Nos nossos dias, né? Então ele diz aqui: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. O que está falando assim? O Senhor está falando aqui, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. As nuvens aqui representa os santos que foi arrebatado, né? Que foi arrebatado antes da grande tribulação. Eles vão retornar com Jesus, né? Vão retornar com Jesus em Jerusalém, né? Eles vão retornar. A nuvem que o Senhor está falando aqui não é a nuvem, essa nuvem que nós temos aqui na atmosfera. Está falando aqui da nuvem de santos que o Senhor arrebatou antes da grande tribulação e vai retornar após os 7 anos. Ele vai retornar com seus santos em Jerusalém, né? Em Jerusalém. E versículo 31 que diz assim: Ele enviará os seus anjos com riso, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde o quatro ventos em outra extremidade do céu, né? De uma a outra extremidade do céu. Então, meus amados irmãos, essa mensagem é para o povo de Israel. Aqui Mateus 24, 31, aqui está falando do Senhor quando ele retornar, né? Retornar em Jerusalém, após os 7 anos da grande tribulação. O Senhor vai retornar, vai descer em Jerusalém, vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, né? Então o Senhor enviará os 4 anjos, enviará os anjos aos 4 cantos da terra para recolher os escolhidos. Os escolhidos aqui que o Senhor está falando é os Israel, que tem muitos Israel, nos Estados Unidos, tem Israel na Inglaterra, tem Israel espalhado por todo canto da terra. Então Jesus vai enviar os seus anjos e vai arrebatar eles num arrebatamento horizontal, né? Vai arrebatar eles num arrebatamento horizontal, levando eles para Jerusalém, para Israel, para a nação ali onde está o Estado de Israel. Então vai reunir eles. O que o Senhor está falando aqui? Vai reunir eles em Israel, vai reunir todo, vai enviar os anjos aos 4 cantos da terra, entre as extremidades do céu, para reunir os judeus que estão dispersos ainda, tem muito judeu nos Estados Unidos, né? Tem mais judeu nos Estados Unidos que no próprio estado de Israel. Então tem muito judeu espalhado aí para todo o planeta, né? Então o Senhor vai reunir os judeus, vai enviar os anjos para reunir os judeus. Eles vão ser arrebatados num arrebatamento horizontal e levados para Israel, né? Para Jerusalém, né? Então, os escolhidos de Mateus 24, meus amados, de Mateus 24, 31, não são cristãos, como eu volto a falar, não são cristãos como hoje nós somos conhecidos como os cristãos, né? Então não somos nós, né? Que nós, os verdadeiros cristãos, já subiram com o Senhor no arrebatamento e vai retornar após o final da grande tribulação em Jerusalém com o Senhor, né? Quando o Senhor colocar os pés no Monte das Oliveiras, né? Pois a igreja, meus amados, não aparece na profecia de Mateus 24, como eu volto a falar. Mateus 24, como eu volto a falar, não foi escrito, não foi destinado à igreja. Mateus 24 é destinado ao povo de Israel, né? Ao povo de Israel, né, meus amados irmãos?
Então, tudo que diz em Mateus 24, meus amados, se refere a Israel, ao povo de Israel, né? E como eu volto a falar, e depois que os cristãos forem levados no arrebatamento da igreja, o Senhor, após o arrebatamento da igreja, o Senhor tem que tratar com Israel. Então é necessário que o Senhor tire a igreja daqui, os seus santos salvos no arrebatamento, que o Senhor tem que tratar com Israel, porque Israel ele não aceitou Jesus. Jesus veio para ele, mas eles rejeitaram Jesus, né? Eles rejeitaram Jesus, então eles não aceitaram Jesus. Então o Senhor tem um acerto para fazer com o povo de Israel. Então é necessário que o Senhor retire a igreja da terra no arrebatamento, para o Senhor virar para Israel. O Senhor tem que ter... Qual o motivo da grande tribulação? O motivo, meus amados, da grande tribulação é tratar com o povo de Israel. A igreja não participará da grande tribulação. A igreja fiel e verdadeira não participará da grande tribulação, né? Então, o motivo da grande tribulação é para tratar com o povo de Israel, porque o Senhor veio para Israel, eles não quiseram receber, né? Eles não aceitaram o Jesus, né? Já, meus amados, já que o Senhor está aqui em Mateus 24, 31, falando sobre Israel, o sentido não deve ser obiungo, né? O destino dessa mensagem não deve ser obiungo, né? Quando temos aqui os eleitos, né? Com outra tradução diz eleito, aqui na tradução de Ferreira de Almeida está falando escolhido, né? Que é a mesma coisa. Os eleitos, os escolhidos mencionados, ele quer dizer os escolhidos daqueles que estão sendo descrito em Israel, né? Os escolhidos que o Senhor está falando aqui é o povo de Israel, né? O povo de Israel. Não tem, muitos falam, o Senhor vai vir e vai juntar os escolhidos no quatro cantos da terra e coloca a igreja junto. Não, a igreja já subiu no arrebatamento. Essa mensagem aqui de Mateus 24, 31 é para o povo, vai ser o povo de Israel que vai ser arrebatado em um arrebatamento horizontal, quer dizer, um arrebatamento horizontal. Eles vão ficar aqui na terra mesmo, eles vão ser arrebatados de uma parte, por exemplo, onde você estiver nos Estados Unidos, vão pegar dos Estados Unidos e levar para Israel. Não é um arrebatamento para ir para o céu, é um arrebatamento horizontal, é aqui na terra mesmo, arrebatamento horizontal, né, meus amados irmãos? Então não tem nada a ver, né, meus amados? Então o Senhor, em todo o contexto, está falando de Mateus 24, meus amados, ele está falando com o povo de Israel, né? As suas esperanças com o povo de Israel. O Senhor tem um acerto para fazer com o povo de Israel, né? Consequentemente, os seus escolhidos devem ser interpretados com conformidade com o assunto em pauta, né, meus amados? Esses escolhidos serão reunidos, né, como eu volto a falar, esses escolhidos serão reunidos dos quatro ventos em uma extremidade dos céus, né? Todavia, para serem levados, todavia, como eu volto a falar, todavia eles não vão ser levados para o céu, né? Eles vão ser arrebatados em um arrebatamento horizontal de um lugar para outro. Se estiver na Inglaterra, eles vão ser arrebatados para Israel. Se estiver nos Estados Unidos, para Israel, né? Então, como diz lá, meus amados, podem ler lá em Isaías 27, né? Isaías 27 fala sobre isso. Em Isaías 65, no capítulo 65. Em Romanos, no capítulo 11, no versículo 5, 7 e 28. Tudo relata sobre isso, né? Sobre Mateus 24. Então, a profecia de Mateus 24 é para o povo de Israel, né, meus amados? Não podemos colocar, muitos pregadores colocam Mateus 24 dentro da igreja. Então, Mateus 24 ele não aplica na igreja, é para o povo de Israel. Deus está falando com o povo de Israel, né, meus amados irmãos? Então, nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Vamos sair daqui no arpazo, né? Vamos ser arrancados com força. O que é arpazo? Arrancado com força. Vamos ser levados pelo Espírito Santo até encontro com o Senhor nos ares, né? Como está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 16 e 17. Então nós temos que estudar as Escrituras, meus amados. Nós temos para orar e pedir o Espírito Santo para nos dar a revelação das Escrituras. Não podemos dar ouvidos à doutrina. Muitos pregam, muitas seitas, né? Muitas seitas pregam heresias.
fala somente de uma vinda que vai ser a segunda vinda, não coloca o arrebatamento, né? Eles já falam que não, que na igreja vai passar pela grande tribulação. Não, os santos verdadeiros do Senhor não vai passar pela grande tribulação, né? Então nós temos estudado a Escritura, que tem muitas seitas, muitas pregando heresia, né, meus amados? Temos que ficar com as Escrituras, né? Então fique na paz do Senhor.